Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Houston brilhava ao pôr do sol, com seus arranha-céus reluzentes refletindo a riqueza da indústria petrolífera pela qual era famosa. Nos bairros nobres, mansões imponentes eram protegidas por sebes perfeitamente aparadas e câmeras de última geração. Foi em um desses mundos dourados que Olivia Carter, uma dona de casa incansável, passava os dias limpando, arrumando e servindo os ricos. Olivia não nasceu em extrema pobreza, mas a vida nunca lhe foi generosa. Viúva há vários anos, criava sozinha os 2 filhos. Maya e Ethan com paciência e amor. Cada centavo ganho representava um esforço, uma batalha contra as contas, o aluguel e as despesas escolares. Apesar das dificuldades, ela sempre manteve a cabeça erguida, recusando-se a ceder ao desânimo. Naquela noite, depois de terminar o trabalho na luxuosa cobertura do Ricardo Altorne, um dos magnatas do petróleo mais poderosos do país, Olivia pensou que estava simplesmente indo para casa. Mas Richard a esperava no saguão, com um brilho estranho nos olhos. Olivia, disse ele com uma voz calma, mas autoritária, tem uma proposta em comum. Olivia franziu a testa, suas mãos ainda agarrando o pano que estava segurando. Uma proposta? Para mim? Ela disse, desconfiada. Richard sorriu, com uma mistura de charme e mistério nos olhos. Sim, eu convido você a se tornar minha esposa por uma noite. Olivia sentiu a respiração falhar. A palavra mulher pairava no ar, carregada de insinuações e intrigas. Ela sentiu a raiva ferver, a indignação e a curiosidade se entrelaçando. Seria uma provocação? Uma piada de mau gosto? Ou algo mais complexo, mais profundo, que ela ainda não estava pronta para entender? O que Olivia não sabia era que aquela noite não seria apenas um jogo de riqueza e poder. Ela abriria as portas para um mundo que ela jamais ousara imaginar. Um mundo onde a dignidade, a solidão e a verdade humana se revelariam em nuances inesperadas. E que, pela primeira vez em sua vida, uma única decisão mudaria seu destino. O sol mal havia se posto em Houston quando Olivia saiu do apartamento da amiga e foi para a cobertura. Ricardo Altorne. Ela conhecia o homem de reputação. Um magnata do petróleo carismático, porém frio e distante, capaz de negociar bilhões mantendo um sorriso gélido. No entanto, naquela noite foi ela quem ele pediu para ver, e isso não era um bom presságio. Quando ela entrou no amplo e iluminado saguão, Richard estava lá, encostado no parapeito de vidro com vista para a sala de estar. Ele vestia um terno escuro de corte impecável, e seu olhar, geralmente distante, era curioso, quase humano. Olivia, ele disse suavemente, mas com autoridade, obrigado por ter vindo. Olivia ficou ali, com as mãos agarrando a bolsa que segurava. Uma parte dela queria fugir, a outra queria entender o que estava acontecendo. Você me perguntou, para que exatamente? Ela perguntou cautelosamente. Richard deu um passo em sua direção. Seu sorriso era misterioso e reconfortante. Uma proposta inusitada. Gostaria que você se tornasse minha esposa por uma noite. Olivia sentiu o coração disparar. Seus olhos se arregalaram e um rubor subiu às suas bochechas. Você está brincando? Ela disse, tentando esconder sua raiva e surpresa. Não, respondeu Richard calmamente. Não estou procurando nada vulgar ou indecente, garanto. É uma experiência. Um momento para entender alguém além das aparências, além dos títulos e da riqueza. Olivia deu um passo para trás. As palavras ecoavam estranhamente em sua cabeça. Havia uma sinceridade na voz dele que ela jamais imaginaria vir de um homem do seu mundo. E por que eu? Ela perguntou, a curiosidade perfurando sua suspeita. Porque você é diferente, disse Richard. Você não está fingindo. Você tem uma dignidade e uma força que nunca vi em ninguém que conheci. Eu quero ver como é ser simplesmente humano, sem poder, sem dinheiro, apenas real. Olivia permaneceu em silêncio. Uma parte dela queria dizer não imediatamente. Outra parte, aquela que secretamente sonhava com um mundo diferente, queria aceitar, só para ver. Tudo bem, disse ela finalmente, com a voz firme, mas calma. Vou pensar no assunto. Richard inclinou a cabeça levemente e sorriu. Leve o tempo que precisar. Mas saiba que esta noite pode mudar muita coisa para nós dois. Ao chegar em casa, Olivia sentiu-se atormentada. Seus filhos brincavam na sala, alheios a esse dilema. Seria apenas mais uma aventura no mundo dourado dos ricos ou o início de um encontro que mudaria sua vida? Ela colocou a mão no coração de Maya de Ethan, sentindo medo e excitação ao mesmo tempo. Naquela noite, uma decisão estava se formando, uma decisão que poderia impulsioná-la para um universo onde dinheiro, poder e emoções humanas estavam inextricavelmente interligados.
O vento noturno soprava suavemente entre as cortinas do modesto apartamento de Olivia. Sentada no sofá, ela segurava uma xícara de chá quase fria, seus pensamentos rodopiando como folhas levadas pelo vento por uma tempestade. A proposta de Richard ao Thorne não parava de rondar sua mente. Torne-se sua esposa, por uma noite. Seus dedos brincavam nervosamente com a alça da xícara. Seria uma armadilha? Uma maneira de ele se divertir às custas de alguém como ela? Ou haveria realmente algo mais profundo por trás daquele gesto inesperado? Olivia balançou a cabeça. Ela não era ingênua. Sua experiência de vida a preparara para enxergar os motivos ocultos, as armadilhas por trás de sorrisos e elogios. Mãe, você está bem? Perguntou Maya, sua filha de 8 anos, aparecendo na sala de estar com o cabelo emaranhado e olhos curiosos. Olivia sorriu suavemente, apagando as preocupações do rosto. Sim, minha querida, ela respondeu, mas tenho algumas coisas importantes em que pensar. Ethan, seu filho de 12 anos, juntou-se a ela franzindo a testa. É sobre o homem rico? Ele perguntou, inconscientemente adivinhando o eco dos pensamentos dela. Talvez, respondeu Olivia cautelosamente, sentindo um peso nos ombros. Não era uma decisão simples. Aceitar o que ele estava propondo poderia mudar a vida deles, ou colocá-los em uma situação desconfortável. Olivia passou o resto da noite pensando. Pensou nos filhos, na segurança, na dignidade e na reputação. Mas algo mais estava surgindo, a curiosidade. O desejo de entender por que um homem como Richard, poderoso e imensamente rico, havia escolhido se interessar por ela, uma simples faxineira. Imagens se sobrepunham em sua mente, a cobertura suntuosa, os lustres brilhantes, as paredes cobertas de obras de arte e ele, com aquele olhar que parecia buscar além das aparências. Olivia sabia que não podia rejeitar o convite sem antes explorar o que havia por trás. Finalmente, após uma noite inquieta de pensamentos e cenários imaginários, Olivia tomou uma decisão. Ela aceitaria o convite, mas à sua maneira, com suas próprias regras, com sua dignidade intacta. Ela não seria apenas um brinquedo ou objeto de curiosidade. Ela seria ela mesma, autêntica e forte. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, determinada. Cuidou dos filhos, preparou o café da manhã e prometeu a si mesma que aquela noite seria um teste para Richard. Para si mesma e talvez para o que a vida poderia oferecer quando se ousava cruzar o limiar entre dois mundos tão diferentes. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu uma pontada de excitação misturada com medo. A noite que se aproximava poderia mudar sua vida. Na manhã seguinte, Olivia acordou com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Na cozinha, o sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando a modesta mesa onde ela havia preparado o café da manhã. Maya e Ethan, os filhos, tagarelavam alegremente, alheios à decisão que pesava sobre a mãe. Olivia sorriu para eles, mas, em sua mente, o dela estava distante, já imerso no mundo de Richard Thorne. Depois de mandar as crianças para a escola, Olivia foi para seu pequeno quarto pensar em como se apresentaria. Não era apenas uma reunião. Era uma entrada em um mundo que ela jamais ousara imaginar. Ela queria ser digna, elegante, mas ainda assim permanecer ela mesma, sem artifícios desnecessários. Ela escolheu um vestido simples, porém refinado, que havia comprado para uma ocasião especial. Um vestido azul escuro que se ajustava ao seu corpo sem ser provocativo. Aplicou uma maquiagem leve, realçando seus olhos expressivos e seu sorriso natural. Seu cabelo estava cuidadosamente penteado, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Cada gesto era uma declaração. Ela não era simplesmente uma empregada, mas uma pessoa com seu próprio valor, sua própria dignidade. Ao se olhar no espelho, Olivia sentiu uma mistura de medo e excitação. Não sei o que vai acontecer lá, mas serei eu mesma, disse a si mesma, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. Antes de sair, ela conferiu a bolsa uma última vez, celular, chaves, carteira. Ela se perguntou o que diria, como se comportaria. Mas um pensamento não parava de voltar. Aquela noite poderia ser mais do que apenas um jogo de riqueza e poder. Ela poderia aprender algo sobre si mesma e sobre ele. No táxi que a levou à cobertura de Richard, Olivia observava a cidade passar pela janela. Os arranha-céus brilhavam como joias na noite crescente. Ela se perguntava o que a aguardava além das enormes portas da cobertura, uma noite estranha e superficial ou uma experiência humana profunda e inesperada. Quando o táxi finalmente parou em frente ao luxuoso edifício, Olivia sentiu o coração disparar novamente. Respirou fundo e saiu do veículo, pronta para encarar aquele mundo dourado, pronta para permanecer fiel a si mesma, não importando o que Richard Thorne tivesse planejado para ela.
Olivia pegou o elevador até o último andar com o coração disparado. Quando as portas se abriram, ela se viu no saguão da cobertura, banhada pela luz suave das luminárias e pelo brilho dos lustres de cristal. O espaço era amplo, decorado com bom gosto, cada detalhe exalando riqueza e opulência. Richard estava parado junto à janela saliente, de braços cruzados, observando a cidade iluminada lá embaixo. Ao notar Olivia, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Aqui está você finalmente, ele disse calmamente, sua voz cheia de segurança. Olivia engoliu em seco, tentando acalmar o nervosismo crescente. Não estava apenas impressionada com o luxo do lugar. Era a presença dele, imponente e estranha, que a enervava. Boa noite, ela respondeu, com a voz firme apesar do tremor em seu coração. Richard deu um passo em direção a ela, mas respeitou sua distância, como se quisesse estabelecer uma base de confiança. Obrigado por aceitar, disse ele. Sei que minha oferta foi incomum. Pode-se dizer que sim, respondeu Olivia com um sorriso irônico. Mas estou curiosa para saber o que te levou a fazer isso. Richard foi até uma mesa de centro onde havia algumas taças e uma garrafa de vinho. Serviu duas e entregou uma para Olivia. Curiosidade, honestidade e respeito, explicou ele. Quero entender como é ser alguém que vive em um mundo completamente diferente do meu. E quero que este momento não seja sobre dinheiro, poder ou aparência. Apenas nós dois, simplesmente. Olivia pegou o copo, sentindo o peso das palavras dele. Ele não estava tentando seduzi-la, não de forma superficial. Era mais profundo. Richard queria entender, explorar, sem pressão ou joguinhos. Muito bem, disse ela finalmente, erguendo levemente o copo. Então veremos o que esta noite nos reserva. Sentaram-se na sala de estar, conversando sobre tudo e a princípio sobre nada, a cidade, viagens, livros. Mas logo a conversa se tornou mais pessoal. Richard compartilhou trechos de sua vida, sua solidão, suas responsabilidades avassaladoras. Olivia falou sobre seus filhos, seus desafios diários e seus sonhos de uma vida melhor. Apesar da diferença em seus mundos, um vínculo estranho e inesperado começou a se formar. Às vezes eles riam, se descobriam confiantes um no outro e descobriam que por trás da riqueza e da pobreza havia uma humanidade comum. Olivia percebeu que nunca havia conhecido ninguém como Richard Hawthorne, poderoso, mas vulnerável quando falava de si mesmo. E Richard, por sua vez, descobriu em Olivia uma força, honestidade e dignidade que nenhum contrato ou riqueza poderia comprar. A noite prometia ser mais do que uma experiência. Seria o início de um entendimento mútuo, de um vínculo frágil, mas sincero, entre dois mundos que pareciam, à primeira vista, irreconciliáveis. À medida que a noite avançava, a atmosfera na cobertura se acalmou. Olivia e Richard sentaram-se no sofá, um leve aroma de flores frescas pairando no ar, e a iluminação fraca criava uma atmosfera íntima e relaxante. Sabe, Olivia, disse Richard, abaixando o copo, nunca conheci ninguém que veja as coisas com tanta clareza, tanta força, sem nunca tentar se justificar, continuou ele. Olivia sentiu um calor subir-lhe ao peito. Ele não a elogiava como os homens ricos e arrogantes que ela conhecera. Ele a via de verdade, não apenas como um objeto de curiosidade. Acho que não tenho escolha, respondeu ela com um sorrisinho. A vida me ensinou a lutar pelo que importa. Richard assentiu, impressionado com a honestidade e a resiliência dela. Havia algo em seu olhar, uma profundidade que o tocou. Ele se viu querendo protegê-la, não por pena, mas por respeito e admiração. É fascinante, disse ele, quase para si mesmo. Você é incrivelmente forte. Olivia desviou o olhar, envergonhada, mas lisonjeada. Sentiu que algo mais sutil acontecia entre elas, uma troca silenciosa de emoções, uma cumplicidade que nada tinha a ver com dinheiro ou poder. Conversaram longamente, compartilhando histórias pessoais, memórias de infância, tristezas e alegrias. Olivia falou sobre seus filhos, sua viuvez e os sacrifícios que teve que fazer por eles. Richard contou histórias de sua infância em uma família de ricos industriais, as pressões que enfrentou e a solidão que o acompanhava, apesar de sua riqueza. Não pensei que uma simples conversa pudesse ser tão reveladora, murmurou Olivia, como se estivesse descobrindo um novo lado de sua própria vida ao conversar com ele. Richard sorriu. Às vezes, disse ele, a verdadeira riqueza não é medida em dólares ou posses, mas em momentos como este, quando a honestidade e a verdade são compartilhadas. Olivia sentiu uma mistura de emoção e admiração. Ela entendeu que aquela noite não era apenas um teste para Richard, mas também para si mesma, um teste de confiança, coragem e capacidade de permanecer ela mesma diante de um mundo que ela sempre considerará inacessível. À medida que se aproximavam de uma compreensão mais profunda um do outro,
Olivia percebeu que nunca havia sentido tamanha conexão com ninguém. E Richard, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente visto e compreendido, não pelo que possuía, mas por quem ele era. A noite avançava e com ela surgia um vínculo frágil, mas sincero, capaz de transpor as diferenças sociais e as barreiras invisíveis da riqueza e da pobreza. A noite caíra completamente, envolvendo Houston em um véu de luz suave e dourada. Olivia e Richard permaneceram na sala de estar, perto da grande janela saliente que oferecia uma vista deslumbrante da cidade reluzente. A conversa evoluiu para tópicos mais pessoais e íntimos, e uma tensão sutil, quase elétrica, pairava no ar. Richard pousou o copo e olhou para Olivia com uma franqueza incomum. Sabe, disse ele, eu respeito profundamente a maneira como você encara a vida. Você tem uma força silenciosa que muitos não têm. E, no entanto, sinto algo em você que me toca profundamente. Olivia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não era um elogio superficial, ele realmente via quem ela era. Ela entendia que havia uma atração, mas lembrou-se de sua dignidade e do motivo pelo qual concordara com aquela noite, para compreender, para vivenciar, para ser ela mesma. Richard, ela murmurou com moderação, não estou aqui para desempenhar um papel, nem para ceder à tentação. Richard sorriu suavemente, compreendendo plenamente suas limitações. Não estou tentando seduzi-la contra sua vontade, disse ele. Não é isso. Só quero que sejamos honestos um com o outro, para vermos como é sermos nós mesmos. Mesmo assim, Olivia sentiu o coração bater mais rápido. A atração era real, mas havia algo mais profundo, respeito mútuo, curiosidade genuína e um desejo de compreender o outro sem manipular ou controlar. Eles se aproximaram um pouco mais, mas nunca demais. As mãos permaneceram no lugar, seus olhares se encontrando intensamente. Richard gradualmente revelou sua vulnerabilidade, falando de sua solidão apesar de sua riqueza, seus medos e sua necessidade de uma conexão verdadeira. Olivia, tocada por sua honestidade, sentiu uma mistura de emoções, empatia, admiração, e o início de uma atração que ela jamais imaginaria ser possível por um homem como ele. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, disse Richard, quase para si mesmo. E é exatamente por isso que quero entender como é estar com você, mesmo que seja só por esta noite. Olivia assentiu, finalmente entendendo que aquela noite não era apenas um jogo de riqueza ou poder. Era um momento de exploração humana, de descoberta, onde a verdade e a sinceridade tinham precedência sobre tudo. Ela sabia que precisava se manter fiel a si mesma, mas não conseguia negar a crescente expectativa. A estranha excitação de sentir essa conexão inesperada com Richard Althorne. A noite estava se tornando ainda mais profunda e reveladora do que ela havia imaginado. O relógio batia meia-noite quando o silêncio da cobertura foi quebrado apenas pelo tilintar suave dos copos e pela respiração constante de Olivia e Richard. A noite havia assumido um ritmo diferente, mais suave, quase atemporal. Eles estavam agora sentados mais próximos um do outro no sofá, envoltos por um véu de luz tênue. A conversa, até então pontuada por risos e descontração, havia se transformado em confissões mais profundas. Olivia falou de seus sacrifícios, do medo constante de não conseguir dar aos filhos a vida que desejava para eles. Richard ouvia atentamente, seus olhos refletindo uma sinceridade que Olivia jamais encontrara em um homem de seu mundo. Você é incrível, murmurou Richard, quase para si mesmo. Sua força, sua honestidade, são raras hoje em dia. Olivia olhou para baixo, tocada, mas um pouco intimidada pela intensidade das palavras dele. E você, Richard, disse ela depois de um momento, é muito mais humano do que eu imaginava. Parece que por trás de todo esse poder e riqueza, há um homem que busca ser compreendido. Seus olhares se encontraram, e pela primeira vez, nenhuma barreira social pareceu existir. Olivia sentiu um novo calor, a certeza de que aquela noite não seria apenas uma experiência, mas um encontro onde emoções poderiam ser reveladas sem máscaras. Richard estendeu a mão, não para seduzir, mas para oferecer um gesto de confiança e proximidade. Olivia aceitou, sentindo uma conexão sutil mas inegável. Palavras pareciam desnecessárias agora, seus silêncios falavam mais alto que qualquer conversa. Não quero que esta noite seja só uma brincadeira, disse Richard suavemente. Quero que seja real, mesmo que seja só por algumas horas. Então, disse Olivia com um sorriso iluminando seu rosto, vamos fazer isso acontecer. Eles compartilharam confidências, risos e silêncios cúmplices. Cada palavra, cada gesto, cada olhar forjava um vínculo frágil, porém sincero entre eles. Olivia compreendeu que não era apenas uma hóspede no mundo de Richard,
ela se tornará participante de uma experiência humana, onde a verdade, a vulnerabilidade e a conexão eram os únicos bens preciosos. A noite passou assim, suavemente, sem pressa, sem excessos. E quando os primeiros raios de sol surgiram através das grandes janelas salientes, Olivia e Richard perceberam que haviam compartilhado muito mais do que apenas uma noite. Haviam compartilhado uma parte de si mesmos. Olivia saiu do sofá para se preparar para ir embora, mas uma coisa era clara: aquela noite ficaria gravada na memória deles, não como uma aventura frívola, mas como o início de uma compreensão e conexão inesperadas entre dois mundos que pareciam se opor em tudo. A primeira luz da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto da cobertura. A cidade de Houston despertava lentamente, mas na sala de estar, uma calma sinistra persistia. Olivia, com um vestido simples mas elegante, reunia suas coisas, ciente de que a noite estava chegando ao fim. Richard sentou-se no sofá, observando-o em silêncio. Não havia pressão nem expectativas, apenas um respeito palpável e reconhecimento mútuo. Olivia, ele disse suavemente, quero agradecer a você por sua honestidade, sua coragem e por concordar em compartilhar este momento comigo. Obrigada, respondeu Olivia com sinceridade. Por ser sincera, por não me julgar, por me ver como eu sou. Um silêncio confortável se instalou. Richard estava diante dela com uma expressão séria, porém gentil. Eu sei que vocês precisam voltar para suas vidas, para seus filhos, para suas responsabilidades. Mas saibam disso, esta noite não foi apenas um jogo para mim. Ela me mostrou o que a conexão humana realmente significa. Olivia sentiu o coração apertar. Aquela noite tinha sido mais do que uma experiência em comum. Tinha aberto uma janela para um mundo onde autenticidade e sinceridade podiam existir, mesmo entre duas pessoas de origens radicalmente diferentes. Não vou esquecer, ela disse simplesmente, com um sorriso calmo nos lábios. Antes de sair, Richard pegou um pequeno envelope e entregou a Olivia. Para você e seus filhos, disse ele. Nada grandioso, apenas um gesto para mostrar que respeito e admiração também podem ser traduzidos em ações concretas. Olivia pegou o envelope, comovida, mas acima de tudo consciente de que não era o dinheiro que importava, era a consideração e o reconhecimento do seu valor humano. Obrigada, Richard, murmurou ela. Eu não sei como descrever como foi aquela noite. Mas sei que ficará comigo. Ele assentiu silenciosamente, mas o sorriso em seus olhos dizia tudo. Olivia saiu da cobertura, seus passos ecoando pelo corredor enquanto o sol nascente banhava a cidade com uma luz dourada. Ela voltou para casa com os bolsos um pouco mais vazios, mas o coração transbordando de uma confiança renovada e uma inesperada sensação de esperança. Para Richard, a partida de Olivia deixou um vazio inesperado. Ele descobrira, naquela noite, que havia conexões humanas que valiam mais do que todas as suas riquezas. E para Olivia, a lembrança daquela noite permaneceria como um lembrete de que dignidade, sinceridade e coragem poderiam construir pontes entre mundos antes separados. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos para Olivia. A rotina recomeçou: arrumar as crianças para a escola, limpar a casa, pagar as contas e fazer compras. No entanto, uma nova sensação persistia, uma espécie de leveza misturada com curiosidade. A noite passada com Richard nunca saiu da sua mente. Certa manhã, ao chegar do trabalho, Olivia encontrou um envelope discreto deixado em sua porta. Abriu-o com cuidado e descobriu uma pequena carta acompanhada de um cheque para cobrir algumas dívidas acumuladas e algumas provisões para as crianças. A assinatura, R. Altorne. Olivia sentiu os olhos lacrimejarem. O gesto não era apenas financeiro. Era um símbolo de respeito, reconhecimento e consideração. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia pessoas que viam seu valor além de suas circunstâncias sociais. Ela refletiu bastante sobre o que isso significava para ela e seus filhos. Maya e Ethan ficaram impressionados com o presente inesperado, mas Olivia teve o cuidado de explicar. Não era apenas dinheiro. Era uma lição de dignidade e autoestima. Alguns dias depois, Richard ligou. Queria saber como ela e as crianças estavam, não para verificar se havia ajudado, mas para verificar com sinceridade. Olivia ficou surpresa com tanta atenção, ela nunca tinha conhecido alguém que combinasse riqueza e humanidade com tanta delicadeza. O gesto discreto de Richard teve um impacto imediato na vida de Olivia. Ela conseguiu pagar algumas dívidas, comprar material escolar para os filhos e respirar um pouco mais livremente. Mas não foi apenas a ajuda material que a tocou, foi o reconhecimento que ela merecia, o respeito que lhe era demonstrado. Olivia entendeu então que aquela noite havia desencadeado algo muito maior, uma mudança de perspectiva.
Uma nova confiança em si mesma e em sua capacidade de navegar entre dois mundos que antes pareciam impossíveis de unir. E para Richard, essa experiência foi reveladora. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não reside nos milhões ou propriedades, mas na capacidade de enxergar o valor humano e agir com sinceridade e respeito. Olivia e Richard, cada um em seu próprio mundo, agora sabiam que esse vínculo frágil, mas sincero, continuaria a influenciá-los, transformando sua visão de vida e relacionamentos humanos. Algumas semanas se passaram desde aquela noite fatídica. Olivia havia retomado sua vida com os filhos, mas algo havia mudado dentro dela. Ela se sentia mais confiante, mais forte, como se aquela experiência com Richard tivesse aberto uma porta que ela nunca ousara cruzar. Certa tarde, ao voltar do trabalho, Olivia encontrou um pacote elegante na porta de casa. Desta vez, não era apenas um envelope. Era uma caixa cuidadosamente embrulhada com um pequeno cartão com seu nome. Ela o abriu lentamente. Dentro havia um relógio para ela e 2 pulseiras para Maya e Ethan, junto com um bilhete de Richard. Para vocês 3, para que saibam que dignidade, sinceridade e força merecem ser reconhecidas e celebradas. Obrigada por esta noite, Olivia. Esta noite ficará para sempre gravada na minha memória como um momento em que realmente vi alguém. Olivia sentiu uma emoção intensa crescer dentro de si. Este gesto não era uma tentativa de seduzi-la ou comprá-la. Era uma homenagem ao seu valor, à sua coragem e à sua autenticidade. Ela entendia que Richard não apenas respeitara seus limites, mas também encontrara uma maneira de homenageá-la e aos seus filhos. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, imaginando a cena. Richard, um homem acostumado ao controle absoluto sobre sua vida, havia escolhido mostrar sua vulnerabilidade e admiração com um gesto simples, mas profundamente significativo. Naquela noite, Olivia contou tudo aos filhos. Explicou que eles tinham acabado de aprender uma lição importante. A verdadeira riqueza não é dinheiro, propriedade ou poder, mas respeito, honestidade e a capacidade de reconhecer o valor dos outros. Richard, por sua vez, aprendeu que podia se conectar com alguém além de seu status e riqueza, que emoções genuínas podiam transcender diferenças sociais. E enquanto as vidas de Olivia e Richard continuavam em seus próprios mundos, uma coisa era certa: esta noite permaneceria uma memória indelével. Uma ponte entre duas realidades, um lembrete de que dignidade e humanidade são as maiores riquezas que alguém pode possuir. Olivia observava seus filhos brincando na sala de estar, com suas pulseiras brilhando nos pulsos. Um sorriso sereno iluminou seu rosto. Para ela, aquela noite não fora apenas uma experiência em comum. Fora o início de um novo começo, um começo onde autoconfiança, dignidade e sinceridade guiariam, dali em diante, cada passo de sua vida. E no mundo brilhante e dourado de Richard Hawthorne, uma coisa permaneceu gravada em sua mente, a lição mais valiosa de todas. Às vezes, a verdadeira grandeza está em respeitar e admirar aqueles que você acredita serem diferentes de você.